Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje Santa Dulce, o anjo bom da Bahia. Eu gostaria então de, nessa memória de Santa Dulce, refletir sobre a ação da graça na nossa alma, que nos concede uma visão de fé, uma visão espiritual. A graça de Deus que vai agindo no nosso coração, que vai agindo no nosso interior e vai nos concedendo uma visão sobrenatural sobre as coisas, sobre os outros e sobre nós. Muito bem. Dulce nasceu Maria Rita Lopes Pontes. Nasceu no dia 26 de maio de 1914, na Bahia. E era uma menina sapeca, né? Arteira, danadinha, né? Gostava de jogar bola, gostava de ir para o estádio de futebol com o pai. E o pai a levava não poucas vezes, inclusive aos domingos. Não ia à missa. Classe média, nunca passou por dificuldade. Não era, digamos, uma menina má, se bem que é muito pequena, né? Mas vocês percebem que era uma menina de uma vida meramente natural. E isso é importante, porque às vezes nós temos a inclinação de achar que perigoso é quando alguém tem uma vida de pecado. Isso é perigoso. Sim, isso é perigoso, mas talvez seja tão perigoso quanto, se não até mais, uma pessoa que tem uma vida meramente natural. Porque como ela não se dá conta da sua ausência de Deus, uma pessoa que está em pecado, o pecado em si já lhe grita na consciência mostrando que ela está numa vida errada. Uma pessoa que tem uma vida meramente natural, isto é, o que é uma vida meramente natural? Ela não reza, não tem vida de piedade, não tem a palavra de Deus como a guia e a lâmpada da sua vida.
não tem vida sacramental. É uma vida meramente natural. Eu trabalho, eu tenho a minha família, eu pratico algum esporte, eu tenho algum lazer. Percebe? É uma vida meramente natural. Essa pessoa, ela também está gradativamente se afastando de Deus. E às vezes, o retorno desta é mais difícil do que o retorno de um pecador. Porque a pessoa nem se acha tão pecador assim, por desprezar Deus na sua vida. Pois bem, então, Dulce, Maria Rita, tinha essa vida bem naturalista. Sua mãe morre cedo, e aí as tias tomam conta da sua formação. E aqui começa então, né, a ação da graça de Deus na vida daquela menina. A primeira coisa que as tias fizeram foi: Maria Rita, o domingo é o dia do Senhor. Não tem isso de deixar de ir à missa porque vai para o estádio de futebol. É claro que aquela menina não gostou da ideia, porque ela também ia com o pai, era uma companhia, mas as tias pegaram e disseram: não, você vai à missa. Meus irmãos, nós precisamos aprender, né? Espero que todos aqui saibamos, mas talvez você que esteja ouvindo pelas redes sociais, isso ainda não esteja tão claro assim. O domingo é o dia do Senhor. A missa dominical é o que existe de mais sagrado na nossa semana, de modo que eu vou, quando estou com vontade, para uma festa, para o cinema, para o shopping. Ah, eu não estou com vontade de ir ao shopping. Eu não vou. Ah, eu não estou com vontade de ir para a festa. Eu não vou. Tranquilo. Mas não existe isso de eu não estou com vontade de ir à missa. À missa eu vou com vontade e sem vontade. Sim, pode ser que você não esteja com vontade nenhuma. Eu não estou querendo que você mude os seus sentimentos. Tá bom, mas mesmo sem vontade, você vai. Porque eu vim para fazer a vontade de Deus. Como Jesus veio à terra para fazer a vontade do Pai. Então eu vou sem vontade nenhuma. A minha vontade era ficar maratonando série, assistindo ao jogo, deitado no sofá com as pernas para cima, tomando uma cerveja. Mas eu vou à missa, porque eu vim para fazer a vontade de Deus. E eu renuncio à minha vontade. Ah, padre, mas ir com raiva é melhor não ir. Se você for um bicho, você vai com raiva. Mas se você for cristão católico, você vai sem vontade, mas não com raiva. Você vai dizendo: não, Jesus, eu quero fazer a tua vontade. E eu vou, Senhor, porque eu sou teu servo e tu és o meu Senhor. Percebe? Isto é, a pessoa está sem vontade, mas na obediência. Está sem vontade, mas há amor no seu coração. Então, existe essa atitude espiritual. Você vai à missa com ânimo e sem ânimo. Ah, eu estou tão triste. Então, se você está tão triste e você não quer ir para a lanchonete com os amigos, não vá. Se você está triste, meio acabrunhado, e não está bem para ir para aquele encontro com os colegas de trabalho, não vá. Mas a missa é outra coisa. Então, com ânimo e sem ânimo, cansado ou descansado, eu vou à missa porque é o meu compromisso com Deus que tem compromisso comigo. Pois bem, nós continuamos aqui. Então, Maria Rita começou a ir à missa. As tias começaram a lhe dar catequese, a ensinar aquela menina que era quase um bichinho, que não sabia nada de religião, a ensinar aquela menina por que é que as pessoas, quando entram na igreja, fazem genuflexão. Para quem?
Por quê? Por que é que na igreja a gente procura ficar em silêncio e em oração? Não fica conversando. Se na época existisse celular, as tias diriam, não se mexe no celular. Na igreja, você está conectado noutra pessoa, em Deus. Por que é que as pessoas ouvem com atenção a palavra proclamada e a palavra pregada? E por que as pessoas entram naquela fila para receber aquele alimento? Quem é aquele alimento? Porque a vida de oração é tão importante. E foram ensinando isso àquela menina. De modo que a visão de fé começou a crescer naquele coraçãozinho. E ela, que pensava no início em ser professora, porque sua mãe tinha sido professora, e o seu pai fazia muito gosto que professora ela se tornasse também, começou a nutrir um desejo diferente. Com 14 anos, depois de ter feito a sua primeira comunhão, as suas tias a incentivaram a que ela se tornasse apóstola, missionária. Ela iria falar de Deus para as crianças que não conheciam Deus. Ela iria falar de Deus para aquelas crianças que estavam afastadas da igreja, da vida de oração. E, meus irmãos, Deus misericordiosamente, Deus abençoa quem a respeito dele fala. Deus abençoa quem quer ser um instrumento de evangelização. Deus dá unção, Deus dá sabedoria, Deus dá alegria em você falar a respeito de Deus, em você testemunhar a sua fé. E tudo aquilo, né? A catequese recebida, a frequência às missas, nas missas, a vida de oração, tudo aquilo foi mudando o coração daquela menina. Apenas um parênteses. Quantas pessoas foram mudadas? E isso, eu não tenho dedos nas mãos e nos pés que eu conheço, que foram mudadas, por exemplo, pela Quaresma de São Miguel. 40 dias indo à missa. 40 dias ouvindo a palavra. 40 dias participando do santo sacrifício, né? Ouvindo a palavra, ouvindo a pregação, fazendo aquela quaresma, fazendo aquelas orações. Aquilo foi mudando o coração da pessoa. E a pessoa começa a ter uma visão diferente da vida, das pessoas e de si mesmo. Isso é, vai adquirindo uma visão espiritual, uma visão de fé. Pois bem, fez com que, voltando aqui para Dulce, Santa Dulce, ela com seus 14, 15 anos, ela queria já se consagrar a Deus. Com 19 anos, ela entra para a vida religiosa. Não se torna professora. Se consagra totalmente a Nosso Senhor. Mas eu pergunto, nós teríamos esta grande santa de 1,40 m, essa altura de Santa Dulce, pequenininha, mas gigante na fé, na santidade. Nós teríamos esta grande santa se não tivéssemos tido aquelas tias que a prepararam para a visão sobrenatural, para a visão de fé. Provavelmente não, meus irmãos. Isto é, o quanto necessária foi aquela preparação desde criança, ensinando aquela menina a rezar, ensinando aquela menina o amor à Santa Missa, para que ela adquirisse a visão de fé e pudesse então estar preparada a viver de fé. É impossível agradar a Deus sem fé, diz São Paulo. Nós ouvíamos neste domingo agora a carta aos Hebreus, né? Hebreus capítulo 11, em que nós ouvimos que pela fé, por causa da fé, Abraão
saiu de Ur, na Caldeia. Isto é, porque ele acreditava que aquela era a vontade de Deus, ele esteve disposto a este sacrifício. Pela fé, Abraão estava a ponto de sacrificar Isaque, seu filho, porque a Deus não se nega nada. A Deus se oferece o melhor. Era essa a sua compreensão de então, ao ponto de estar disposto a sacrificar o seu filho. Então você pode perceber a mudança que houve no coração do nosso pai Abraão. Se vocês seguirem um pouquinho à frente, eu dizia que esse capítulo 11 da carta aos Hebreus é belíssimo. No versículo 24, diz que agora Moisés, um outro que por causa da fé fez loucuras. Um outro que por causa da fé fez aquilo que normalmente não se faz. Pela fé, Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus, a fruir dos prazeres culpáveis e passageiros. Por causa da fé, ele renunciou à honra de ser o filho da filha do faraó para desfrutar daquela vida difícil dos filhos de Deus, do povo de Deus. Porque ele via de uma maneira diferente. Se a sua visão fosse meramente natural, eu vou continuar sendo sobrinho do faraó. Terei honra, uma vida tranquila, uma vida rica, uma vida muito confortável. Mas ele tinha uma visão de fé. Ele via as coisas de uma maneira diferente. Aí diz aqui, com os olhos fixos na recompensa, considerava os ultrajes por amor a Cristo como um bem precioso, mais precioso que todos os tesouros egípcios. Foi pela fé que deixou o Egito, não temendo a cólera do faraó, com tanta segurança como estivesse vendo o invisível. A fé é uma maneira de possuir o que ainda se espera. É a certeza a respeito do que não se vê. Meus irmãos, nós precisamos adquirir essa visão de fé. Essa visão que teve Santa Dulce, ao ponto de consagrar a sua vida. Essa visão de fé que fez com que ela visse nos pobres Cristo, a quem tanto ela amou e por quem tanto se dedicou, porque ela tinha uma visão de fé. Aquela visão de fé que fez com que ela visse o seu corpo envelhecendo, sua coluna, se desgastando, suas forças indo embora, mas pela visão da fé ela sabia que valia muito a pena perder tudo e passar por todas as provações para se configurar a Jesus Cristo. Repito, meus irmãos, e termino, pela visão de fé, nos vemos de uma maneira diferente. Eu tenho uma vocação sobrenatural. Eu não estou aqui neste mundo apenas para ter conforto, prazer, boa comida e felicidade terrena. Eu tenho a vocação de ir para o céu e de levar o maior número de pessoas para o céu também. Você se vê de uma maneira diferente. Você vê o seu irmão de uma maneira diferente. Cristo nele habita. E eu devo, dentro das minhas possibilidades, fazer o máximo possível para ganhá-los para Deus. Você vê os acontecimentos da sua vida de uma maneira diferente. Deus toma conta de mim. Deus é providente. Então, se esta dificuldade Deus está permitindo, se por esta provação eu estou passando, tem um sentido, uma purificação, uma maneira para que eu não me esqueça do que verdadeiramente importa. Você tem uma outra visão de vida. E isso faz com que nós enfrentemos até mesmo as dificuldades com um espírito novo, porque nós temos um espírito de fé. Peçamos hoje então por intercessão de Santa Dulce, o anjo bom da Bahia, que aprendeu a ter
uma visão de fé, e isso foi o início da sua santificação, que ela interceda por nós, para que nós possamos também dizer como o salmista: na tua luz, Senhor, eu vejo a luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.